my shoes I want. Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, o lugar onde nós recebemos convidados extraordinários que contam as suas histórias de vida para nós e nos ensinam códigos, segredos, dicas, conselhos que nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores e assim nós vamos compartilhando as vidas uns com os outros e vamos crescendo juntos como família atômica. E hoje nós temos o prazer incomensurável de receber o nosso irmãozinho Alonso, que veio lá de Porto Alegre para nos prestigiar aqui com pérolas que ele vai nos entregar sobre sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, e muito ligado ao empoderamento, ao mundo profissional, ao mundo empresarial. Então, recebo aqui o meu irmãozinho Alonso, e aqui no Atomcast nós não apresentamos os nossos convidados, nós pedimos para que os nossos convidados se apresentem. Então, Alonso, por favor, suas credenciais para os nossos ouvintes. Muito boa tarde, meu querido Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vai passar, deixa tudo com vocês. Mas uma satisfação enorme de estar aqui com você, com todo mundo. A equipe aqui da empresa me atendeu assim, ó, nota 1000, parabéns mesmo por toda a gestão do negócio todo. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil gerir pessoas, né? E gerir uma empresa tão grande quanto a sua, é Atom, né? Atom. E um lugar muito legal e feliz demais pelo convite. Não vim só para isso, né? Vim também para fazer provas aqui. O Ricardo vai fazer mais uma prova de roupa. Temos mais 2 ternos para fazer, mais camisa. E o Ricardinho também, né? E o Ricardinho, nossa, o Ricardinho todos os dias. E aí, irmão, tô ansioso. Calma, nós vamos chegar aí, fica tranquilo. Mas a roupa dele tá linda demais. Tá, eu imagino. Ricardinho, tô chegando, hein? Alonso, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite aí, recebê-lo aqui, né, nesse lugar tão especial para nós aqui, que é o Atomcast. A gente está muito feliz. A gente passou a semana aí, né, na expectativa de te recebê-lo. Que bom que correu tudo bem na viagem, que bom que deu tudo certo, que a gente conseguiu conciliar as agendas. Estamos felizes aqui, vamos aprender muito com você, seguramente. Imagina, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu fiz, né, e não com a profundidade que eu vou fazer hoje, quero conhecer um pouquinho mais, mas no dia que eu te conheci pessoalmente pela primeira vez. Perfeito. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, você entrou no meu carro, nós saímos para almoçar, e eu te perguntei assim, Alonso, como que a alfaiataria entrou na sua vida? Se puder explanar um pouquinho mais para nós isso aí, o seu encontro com a alfaiataria e o seu encontro com esse mundo da moda, né, da alta costura masculina. Cara, assim, ó, perfeito. Eu, particularmente, eu sempre gostei de ver homens elegantes de terno, bem vestidos. Porque sempre no mundo, na sociedade, o homem, quanto mais elegante ele se veste, e o terno faz parte dessa elegância, ele é muito mais respeitado pela sociedade. As pessoas enxergam alguém de traje social com olhos diferentes. Você é tratado de uma maneira diferente. Então eu sempre, desde ali da minha adolescência, sempre gostei de me cuidar, cabelo, treinar, academia e também me vestir bem. E eu sempre quis trabalhar com isso. Até então eu jamais tinha noção da alfaiataria. Eu gostava de ver um homem elegante de terno e me inspirar para trabalhar de terno. Certo. Então, um certo dia, eu trabalhava até na gráfica de um amigo, e era uma gráfica que estava no início, então todo empreendimento no início passa por muitas dificuldades, e ele não foi diferente, e teve que fazer alguns cortes. E eu, como não tinha experiência nenhuma, ele acabou me cortando, fui um dos demitidos. Quando eu fui demitido, passaram-se algumas semanas, eu e o meu compadre, a gente saiu no centro de Porto Alegre para procurar emprego. E nisso eu fui num local que você venderia perfumes, né?
e você teria que estar de terno. Eu falei, olha, já é uma oportunidade legal. Larguei lá o currículo e os caras ficaram de pensar. E nisso eu fui caminhando com ele nas ruas, voltando ali, dando uma caminhada. Eu passei em frente a uma loja de aluguel de roupas. Eu vi os manequins tudo com... Na época que você usava muito fraque, meio fraque, direto. 2008 nós estamos falando. Sim. E eu olhei e falei, cara, deixa eu largar um currículo aqui. E justo quando eu larguei um currículo, depois o pessoal me contou, 1 hora antes, a menina que trabalhava lá tinha pedido as contas para ir embora. Então, Deus sabe o que faz, né? Amém. É tudo tudo no tempo dele. Então, eu larguei o currículo, caminhei mais um pouco, fui para casa, recebi uma ligação. Ó, a gente quer contar com você. Falei, legal. Fui lá, fiz a entrevista e comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar numa loja que ela era especializada em aluguel de roupa e alfaiataria primeiro aluguel. Que foi daí que eu comecei, de fato, a conhecer um pouco mais da magia e do universo da alfaiataria. Até então eu não entendia muito. Mas eu vi as roupas, eu comecei escovando as roupas, olhando o pessoal atender, atendia mais o aluguel de crianças, né? O infantil, que foi uma melhor escola que eu começasse assim, para entender um pouco mais de corte, como é que funcionava. E eu lembro que eu começava a olhar os noivos alugando, tudo mais, gostavam bastante da roupa, mas quando eles faziam de fato sob medida, eu notava a expressão de felicidade muito maior, porque é tudo novo, né? Não é uma roupa que, querendo ou não, outras pessoas usaram, você quis poupar o seu investimento, até porque na época fraca e meio fraca, realmente, dificilmente fazia sentido você investir. Por mais que a gente entenda numa noiva, ela investe, não tem problema, mas o homem é outra cabeça. Então o homem dificilmente investia, eram poucos. Ia ficar guardado lá e dificilmente usaria novamente. Exatamente, fica mais como uma recordação. Então naquela época, quando eles faziam, eu via o ar de felicidade, porque querendo ou não, ele estava olhando de fato no espelho quem ele era e quem que ele era. Ele era o dono da festa. Sim. Porque eu sempre falo que era uma casa de aluguel, então ela era muito voltada a eventos, 15 anos, não era muito do empresário assim, interno, sob medida para ir trabalhar, era muito voltada a eventos. Então, eu sempre falava, o noivo, quando eu falava num convite de casamento, você tem 2 nomes. É o nome da noiva e o nome do noivo. Fulano e fulano convidam para o casamento. Perfeito. Você precisa estar à altura de ser o dono do evento. O anfitrião, né? Está recebendo. Exatamente. Então, eu vi essa felicidade e comecei a querer me aprofundar mais. Então, eu via como que o dono, o proprietário, os outros vendedores mais... como é que eu posso dizer assim? Eles... Com mais cancha, né? Com mais cancha, atendiam, pegava alguns times, algumas expertises ali deles e ficava para mim. E eu ia aprimorando o meu conhecimento e a minha visão sobre roupa. E tinha também, na época, o seu João, que era o alfaiate, o criador da marca, e ele me ajudava muito, porque ele era um cara super simpático, super querido, e ele me ajudou muito, de fato, muitas dicas ele me dava. Só que aquela coisa, cara curioso que nem eu, recém começando a aprender, queria aprender mais, porque de fato eu me encontrei na profissão. Falei, cara, fiz colégio, fiz faculdade de turismo, não era o que eu queria. Trabalhei no escritório de advocacia, os caras queriam que eu fizesse direito, mas eu vi que não era a minha praia. Eu não era um cara muito acostumado a ler, e no direito você precisa ler muito, né? Sim, demais. E não era o que eu fazia. Então eu comecei a entender esse time assim, de um bom vendedor, de um bom mentor, de um bom conselheiro para homens sobre esse assunto de roupa mesmo. E eu me encontrei. E aí eu comecei a ser mais curioso, comecei a pesquisar sobre alfaiataria, e eu comecei a enxergar muitos mestres aqui em São Paulo, porque, querendo ou não, aqui é a capital da alfaiataria São Paulo, né, no Brasil. Aqui você tem os melhores. Sim. Então eu comecei... Referência de muita coisa aqui em São Paulo. Né? Muito. Você tem o Minelli, que foi um dos maiores alfaiates da história de São Paulo, fez muitas roupas do Jô Soares. Você tem o próprio Ricardo Almeida, que é uma grande referência nacional, quebrou todos os paradigmas, se tornou talvez hoje um nome mais potente quando a gente vai falar sobre roupa social, né? Talvez. Tipo, você tem Brooksfield ou você tem o Ricardo Almeida. São as maiores potências mesmo. Ou talvez o Hugo Boss, mas daí já é alemã. Então eu digo mais aqui do Brasil mesmo. Então eu comecei a aprimorar, ter mais conhecimentos e eu comecei a olhar
as roupas que eu via no vídeo, comecei a olhar um pouco a roupa dos noivos, quando eles faziam sob medida, que ela tinha um corte bonito. Mas eu ainda, de fato, ainda não me sentia atraído por aquilo e eu não sabia dizer por quê. Cara, mas o que a roupa tem? Pera aí, tem alguma coisa que não tá me agradando. Só que até então tu não sabe, o meu conhecimento era fraco e mesmo os meus mentores ali de Porto Alegre não tinham muito esse conhecimento. Então faltava um mentor que me guiasse para isso. Só que lá em Porto Alegre tem uma estilista que é super renomada até os dias de hoje, que é a Solane Piccolo, inclusive um beijo, Solane, que ela fez uma ponte, porque ela sempre ouviu falar muito bem dos meus atendimentos aos noivos, quando as noivas faziam com ela. E quando ela me conheceu, ela falou, tu precisa ir para São Paulo. Eu vou te apresentar um cara aqui, que é o Camargo, da Camargo Alfaiataria. Legal. E, cara, ele também é um cara muito renomado, eu olhava muito o site dele, ele vestia muitos atores globais, veste até hoje, os jogadores, enfim. E ela falou, eu preciso te apresentar o Camargo, porque tu é o perfil da alfaiataria dele. E foi quando ela marcou um dia no próprio ateliê dela e a gente se conheceu. E, cara, foi muito legal a conversa. Camargo é um cara muito querido, muito legal, muito receptivo, né? E ele me fez um convite. Cara, se você quiser, eu te convido a vir trabalhar comigo. E aí, cara, aconteciam coisas em Porto Alegre que talvez eu já não estava mais satisfeito e eu precisava procurar novos ares. Eu já trabalhava lá fazia 4 anos e meio praticamente. Isso naquela loja. De primeira locação. Isso, a loja de locação. Legal. Tanto que no tempo que o Camargo vinha, a gente começou a botar também roupas para venda, porque a gente entendeu que com o passar dos anos ali de 2008 até 2011, os caras já estavam começando a entrar na fase do terno. Não, terno eu compro, porque depois eu uso, me caracterizo como noivo no dia do casamento, mas eu posso usar. Faz sentido para mim o investimento. Sim. Tanto que hoje é muito raro alguém de fraque ou meio fraque. Muito raro. Os noivos vão muito nos ternos Muito mesmo. nos ternos. Aqui no Brasil maioria. A gente tem muita cultura. Nos Estados Unidos eles têm muita cultura do smoking. Sim. E na Europa eles têm a cultura do fraque e do meio fraque. Pega os ingleses, os franceses. Mas aqui se tornou muito a cultura do terno social mesmo. Então, quando aconteceu essa história do Camargo me convidar, que eu decidi vir a São Paulo, cara, aí de fato eu entendi. Aqui em São Paulo, cara, ele tinha a própria fábrica dele com 100 funcionários. Eram 3 andares, uma coisa gigante, eu não tinha noção. Foi a primeira vez que eu vim até para São Paulo, né? E eu me senti até que eu morava no interior, em Porto Alegre. Cara, eu já achava a cidade de Porto Alegre grande. Quando eu vim para São Paulo, meu Deus do céu. Eu brinco com os caras. Sabe qual foi a minha melhor visão que eu tive em Porto Alegre que os paulistas falaram? Cara, que pena que você teve essa visão. Mas a visão que mais me encheu o olho foi no primeiro dia de trabalho, eu pegando o metrô, passando na Marginal Tietê, olhando aquela pista toda congestionada. Mas tudo congestionado. 7 pistas de um lado, 7 do outro. Aquilo te impressionou. Aquilo foi o que mais me impactou, assim, que eu falei, cara, que lugar sensacional que é São Paulo. Ou seja, aqui gira um mundo. O Brasil gira aqui. Se você tem 7 pistas de cada lado e mesmo assim está congestionado, imagina a quantidade de negócios que estão sendo realizados naquele lugar. Eu acho que são o quê? 7 milhões, 6 milhões de carros transitando em São Paulo? Por aí. Imagina, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Então, que loucura que é, né? Eu me senti no interior. Então... E aí dá aquela abertura na cabeça, né? Cara, um choque muito grande, né? Explode a mente. Terra de oportunidades. Explode a cabeça, né? Você fica louco, você começa a entender muita coisa. E lá no Camargo eu realmente aprendi. E eu entendi que o segredo da roupa mesmo, porque que era tão diferente quando eu olhava as dele, do Ricardo Almeida, comparada com as de Porto Alegre, o maior atrativo são 3 pilares que eu cheguei na minha conclusão. Que o primeiro eles trabalhavam sempre com tecidos de alto impacto, porque tecidos importados têm seda, ajuda com questão térmica no corpo, ajuda com caimento, leveza, toque, modelagem, que é fundamental numa roupa, você ter um excelente corte, aquela roupa que quando você está desabotoado, ela não abre, entendeu? Ela fica... Falávamos nisso agora há pouco, né? O terno comprado, por melhor que seja, eu jogo o ombro para trás, ele já dá aquela... Parece o Bozo aqui, né? Ele abre. O terno feito sob medida, não. Ele sempre fica com o caimento perfeito, né? Porque se você olhar no tempo, vamos pegar os alfaiates, hoje você tem mais técnica, mas pega antigamente, ali nos anos 80, 70, quando se fazia muita prova na tela em branco com os alfaiates. Qual é a primeira coisa que eles faziam? Eles abriam a costura do ombro e equilibravam no corpo.
Porque a base do nosso equilíbrio está no ombro. Sim, sim, Então eles sim. faziam essa jogada primeiro, sempre foi o Encontrar primeiro. o centro de equilíbrio para daí continuar a construção. Isso, e aí a roupa já desenha ao natural. Então você tem tecidos de alto impacto, você tem modelagem, e um dos fatores que é muito importante de fato em uma alfaiataria de luxo, que é o designer. Ou seja, as mãos de diamante que lapidam essa roupa. E isso, quando eu conheci depois o meu sócio, o Alexandre, eu vi nele um cara que é raríssimo de encontrar no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo. Um cara com autodidata. O cara que não aprendeu com um senhor de 83 anos, em 2, 3 meses ele já estava montando o primeiro terno dele. Olha só. Que era lindo demais. Tu olhava assim o designer, a parte estética, só que, claro, quando ele vestia não caía da melhor maneira, porque aí ele não tinha cancha para nada. Então, conhecendo isso, voltando lá para São Paulo, conhecendo isso, eu lembro que, cara, teve um tempo que o motorista tinha pedido as contas e não tinha ninguém para levar as roupas lá para a fábrica. E aí, pá, como é que nós vamos levar as roupas? Cara, eu dirijo, eu tenho carteira. Cara, nem conhecia nada de São Paulo, só que eu tenho um dom que é desde o meu avô, que é taxista, meu falecido avô que era uruguaio, e meu falecido tio, que eles entendiam muito, eles tinham uma visão que era uma volta tu já decorava. Legal, inteligência espacial. Isso. E aí eu pegava o carro e já pelo menos sabia ir para a fábrica e voltar para a loja. Isso aí eu sabia fazer em São Paulo já, que ficava na Vila Olímpia. Certo. A loja ficava no Itaim Bibi e a fábrica era na Vila Olímpia, que era do lado. E aí eu começava a ir na fábrica e, cara, eu demorava um tempo, em vez de ficar 20 minutos para fazer as coisas, eu ficava 1 hora. Conversava... Só observando, aprendendo, conversando com o gerente que cuidava de tudo, ele me apresentava máquina por máquina, andar por andar, setor de camisaria, setor de alfaiataria. E aí eu comecei a entender mais e... Só que chegou um momento que, de fato, eu queria voltar. Eram questões mais pessoais mesmo e eu agradeci todo mundo por... Isso quanto tempo, mais ou menos, você permaneceu em São Paulo? 7 meses em São Paulo. 7 meses. 7 meses. E... Para absorver muito conhecimento, né? Nossa. E, cara, minha cabeça ela não para, né? Eu sempre vou em busca de melhorar. Eu ainda saí da loja como o melhor vendedor, sempre, todos os meses. Imagina, contra todos os caras que já tinham cancha. Eu lembro que quando eu cheguei, o Camargo tinha um desfile para fazer em menos de um mês. E aí era muita coisa, porque eram 22 modelos para você vestir. É muita coisa isso. E muitos usavam borboleta. E o Camargo sempre priorizou fazer o nó da borboleta, nunca borboleta de velcro. Sim. E eu cheguei lá e ele, na dificuldade, ele... Cara, vai ser complicado. E eu... Cara, eu sei fazer o nó de borboleta, porque eu fui enxerido. E ninguém da loja dele sabia fazer. E ele, você sabe? Faz aí então. E eu fiz, e ele olhou para todos os vendedores e falou, a partir de agora vocês têm a obrigação de aprender. Legal. E aí eu lembro que no desfile tinha o Bruno Galhaço, tinha aquele ex-Big Brother até recente, que era o Jonas Sulzbach, se eu não me engano. Certo. Que ele era de Lajeado. E aí eu lembro que eu estava vestindo eles e fui fazer o nó no Jonas. E aí eu fiz o nó da borboleta e o Jonas... Caraca, bicho, achei só o Camargo que sabia fazer isso. E aí eu brinquei, né? Estufei o peito e falei, irmão, já viu o gaúcho que não sabe dar nó em lenço? Você tá brincando comigo? O gaúcho é craque nisso. E ele deu risada, super querido, super atencioso. E eu observei muita coisa. E quando eu peguei toda essa cancha, eu voltei de fato para Porto Alegre. E nisso o proprietário da minha antiga loja me chamou de volta para trabalhar. E quando ele me chamou, cara, eu falei, eu tenho tudo isso aqui para trazer para ti. Todo esse conhecimento para que tu evolua mais ainda no teu sob medida. E foi o que a gente fez. Só que lá os alfaiates, eles não eram preparados para isso. Porque o designer deixava a desejar. A modelagem nem tanto, mas o designer deixava. Parecia, como é que eu vou dizer? Você pega uma roupa feita, aí você olha um terno pronto da Brooks, tá, mas é igual, qual é o atrativo de sua medida? É só encaixar? Não tem um atrativo como se fosse, por exemplo, um carro de luxo. Existem vários carros de luxo, mas por que sempre em primeiro lugar a gente fala de Lamborghini e Ferrari? Porque o design deles é muito atrativo, né? Então, a gente fez uma parceria com uma fábrica aqui de São Paulo e o representante foi lá em Porto Alegre mostrar a roupa e eu vesti na frente e falei, cara, pode fazer que é isso aqui que vai dar certo. E deu certo, desde que eu voltei ali, nós estamos falando 2014, acho 2013, 2013 eu voltei, agora eu não lembro, mas 2013, 2014, eu voltei e, cara, eu lembro que quando eu cheguei, tem uma curiosidade,
Quando eu voltei, o proprietário tinha dito para mim, cara, eu olhei tudo roupa com brilho de novo na loja, né? Não tinha mais sob medida, não tinha mais nada. Cara, o que aconteceu? Roupa com brilho? Brilho, essas roupas brilhosas, prateada, tudo. Sei. Falei, cara, mas o que aconteceu na minha visão? Parece que tu decaiu. Eu saí, a loja tava voando e agora parece que decaiu, mas é na minha visão. E aí o proprietário falou, não, é que Alex é o meu nome, né? Depois virou Alonso. Mas é Alex Alonso. Alex Alonso. É o meu sobrenome, só que lá na época Entendi. não era chamado de Alonso, era Alex, que era o meu nome. Certo. E aí ele disse, não, Alex, é que, cara, a galera prefere alugar, não tá mais afim de investir. Eu falei, não, mas ter a própria criação. E aí o Alexandre realmente, com as mãos de diamante dele, ele sabia lapidar roupa de uma maneira totalmente imponente. Porque eu falo, o que acontece no terno? A gente vai em alguns alfaiates, pode ser aqui em São Paulo, às vezes tem 1, 2, 3, 4, que eles fazem até o mesmo design, parece, é muito igual. Ou você vai num alfaiate antigo e vê com a roupa, que eu falei de uma marca pronta e acha que é igual. E aí quando a gente olha aquelas séries de Netflix, sim, vamos pegar Suits, por exemplo, você já viu Suits? Já, com certeza. Ou Ballers, já viu Ballers, que é Também. com The Rock? Sensacional, né? Pra mim eu gostei mais do Ballers do que Suits. Mas Suits é assim, é agradecimento especial porque se o alfaiate ressurgiu de fato com muita força foi graças ao Harvey Spec. Com certeza. Que ele olhava a roupa dos caras, cara, não tá legal. Vai no alfaiate e investe. E aí eu vou até fazer um gancho com você. Claro. Essa questão da roupa como uma ferramenta de empoderamento masculino, feminino também, mas como a gente está falando de terno masculino, essa questão da comunicação, do empoderamento, da realização, de passar uma imagem de profissional bem-sucedido. Sim. Você trabalha muito dos seus clientes, uma parte são noivos, tal, mas uma grande parte eu sei que são empresários, jogadores de futebol, pessoas que estão numa colocação Perfeito. que já venceram na vida e têm um perfil de empoderamento muito forte, uma influência muito forte sobre outras pessoas. Fala um pouquinho da sua experiência da roupa, do caimento, você me falou da lapela larga, Sim. né? O quanto isso transmite de poder, de segurança. Então, no empresário, isso impacta até na possibilidade de fechar ou não mais contratos, como uma arma de persuasão. O palco, né? Uma coisa é você ir no palco com uma camisa polo, né? E uma calça de sarja. Outra coisa é ir com um terno de alta costura, feito sob medida. Fala um pouquinho desse teu conhecimento prático do terno como uma ferramenta mesmo de imposição e comunicação e posicionamento. Perfeito. Não, vou ir por partes também. Por exemplo, você falou ali dos jogadores de futebol. Eu sempre falo que o terno, ele não é uma roupa que serve para todo mundo, porque, por exemplo, o jogador de futebol não vive disso. A roupa dele é mais esporte mesmo, então ele não tem problema, às vezes ele queria usar por exemplo, uma coisa que eu até comentava contigo, que eu sou um pouco contra, que é usar um terno com tênis, entendeu? Mas ele é um jogador de futebol, ele é um professor de educação física, não é a atividade dos caras, então dá para deixar um pouco mais leve a roupa, não precisa ser totalmente empoderado. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, de um homem de palco, ou de um empresário bem-sucedido, um advogado, ou um próprio médico, porque os médicos entenderam Sim. que, acima de tudo, primeiramente, eles são empresários. Eles têm a própria clínica deles. Então, eu preciso transmitir a minha figura empresário, que depois está atrelada à minha figura médico. Na hora que você for para uma mesa de cirurgia, você vai encontrar o doutor, o médico. Sim. Mas antes você precisa fazer a sua venda para a pessoa. E a roupa, ela te dá muita autoridade mesmo. Tem pesquisas, assim, até o próprio Lincoln conversa comigo e já me mostrou, não é eu que falo, né? São estudos científicos, que a pessoa, a primeira impressão quando ela te enxerga, ela precisa de 5 a 7 segundos para identificar se você é a pessoa não correta para ela. Se você for, você precisa no máximo de 7 a 10 minutos para convencê-la de algo. Se não, você vai precisar ali de quase 1 hora para convencer ela no teu papo, no teu conhecimento. Que é o que todo mundo tem da sua atividade, conhecimento. Sim. Mas a roupa, ela te ajuda, ela te dá mais confiança, ela te dá mais autoestima. Ela é, de fato, uma armadura, porque os ternos vieram das armaduras. Perfeito. Dos protetores da realeza, dos próprios reis, entendeu? Então, ela é a continuidade. Por isso que você se sente poderoso numa roupa como essa. Então, por exemplo, outra coisa que eu vejo hoje, que muita gente aboliu, e faz parte, também não tem problema, é uma maneira também de você se comunicar, que é o uso da gravata. Mas quando você usa gravata, quando eu vou com o Alexandre num evento, que os caras veem a gente com a gravata,
Cara, os caras respeitam você, não interessa se eles têm mais dinheiro que você, mas ele te respeita. Ele fala, cara, que elegância, hein? Pô, não tô nesse nível ainda. Mas não tá, às vezes, porque não quer. Você sabe que recentemente eu fui num evento da revista Exame, em que nós aqui da Atom ficamos em 139º local, como uma das empresas que mais crescem no Brasil. E eu fui representando a empresa e era um evento que pedia terno, pedia uma roupa social, e eu fui com o detalhe do lenço. O Ricardinho até me ajudou a dobrar o lenço, acho que pegou até umas dicas contigo, creio eu. Eu te vi, eu até comentei, eu falei, olha... Tá. Mas você sabe que eu fui com o lenço no evento e eu era o único homem que estava no evento com lenço e todos, sem exceção, vieram me elogiar pela elegância do lenço no evento. Então, eu me destaquei naquele evento, é lógico que a gente se destaca também pelo conteúdo, mas o conteúdo a gente tem que falar e tem que sustentar por um determinado momento. O visual do lenço é algo que conquistou de bate-pronto. Então, a minha autoridade pelo fato de estar com o lenço naquele evento saltou aos olhos num primeiro momento e depois eu consegui sustentar essa autoridade com o conteúdo. Mas o lenço fez toda a diferença porque eu era a única pessoa que estava com o lenço naquele evento. Né? Claro, você chamou a atenção por total elegância. Porque você estava elegante, completo no dia do evento. Que é o que a pessoa precisa ir no evento. Ela precisa estar elegante para se destacar no meio da multidão. Então, por exemplo, a gente vai falar às vezes que empresários que usam terno com tênis. Ah, porque eu estou modernizando a alfaiataria, está mais moderna. Cara, não tem nada de modernidade, me desculpa. Porque o que a gente está querendo fazer é desconstruir a alfaiataria clássica. Então a gente está desconstruindo a figura do homem mesmo empreendedor. Eu acho que quando você quer modernizar nos tempos de hoje, cara, é cuidar mais da saúde, é ir num bom barbeiro, trabalhar mais a estética do visual, a academia, obviamente, mas assim, uma roupa um pouco mais acinturada no corpo, valorizando um pouco mais teu corpo, beleza, mas assim, se vestir como se vestia com 15 anos não é modernizar. Eu até fiz uma listinha aqui, deixa eu te perguntar. Terno sem gravata, você já falou? Não, né? Não, depende, assim, não quer dizer que você tenha que usar todos os dias. Tem dias também que eu também não uso a gravata no meu trabalho. Mas eu acho que quando você é convidado a um evento, por exemplo, que você foi, cara, é mais que obrigação. 15 anos... É o dress code do evento, né? Exatamente, 15 anos, um casamento, um evento de receber uma premiação. Cara, tem que estar de gravata, porque você tem que transmitir o seu poder. Terno, sapato, sem meia. Olha, você pode usar, por exemplo, desde que não use gravata. Ah, tá. Porque muita gente comete essa gafe, e inclusive eu também já atrás já cometi essa gafe, e muitos outros experts no assunto que também falam sobre isso também já cometeram essa gafe, porque eu já vi. O ideal quando você usar um terno com gravata é nunca usar ele sem meia. Jamais. O terno sem meia, o traje sem meia, o ideal do sapato não pode ser nem de cadarço. Tem que ser um mocassim. Entendeu? Que aí um mocassim sem gravata, com terno, te deixa imponente também. O mocassim, que é o sapato sem o cadarço, ele é mais clássico e elegante do que o sapato social com cadarço. Para o uso sem meia. Para o uso sem meia. Para o uso sem meia. Quando você vai usar com cadarço, meia, tem que ser com meia. Entendi. Então, o com cadarço é mais clássico. Com cadarço, o mais clássico é usar com meia e pode ser sem ou com gravata. Quando você vai usar um mocassim, o ideal é que você pode usar ele sem meia, tranquilamente, e sem gravata. Legal. Aí, se você usar algo sem meia, não usa gravata nunca. Não combina com dress code. Terno com tênis, sem ser jogador de futebol, sem ser tenista. Pode ou não pode? Recomenda-se ou não? Não, principalmente, né? Por exemplo, você que está sempre num palco, ou até o nosso irmão o Lincoln, que eu puxei a orelha dele. O Lincoln era de uma maneira, eu puxei a orelha de sem vergonha. Mas assim, ó, quando eu conheci o Lincoln, a minha história com ele foi a seguinte. Ele me explicou sobre o que ele trabalhava. Legal. E ele explicou, cara, não é coach, entendeu? Ele trabalha sobre a mentoria dos atletas esportivos, tudo, ou do próprio empresário de alta performance. E eu falei para ele, cara, eu vou te ser bem sincero, eu sou um cara que tenho muito preconceito com homem de palco. Ele, tá, mas como assim? O que os caras fizeram de errado para ti? Cara, os caras não fazem nada de errado. Como eu falei, eles dominam todo o assunto, eles
falam para você sobre prosperar, sobre ficar mais rico, sobre fazer negócios, tudo mais. Só que, cara, um homem que está num palco falando sobre isso, para mim, que sou de um ramo de alfaiataria de luxo, de elegância, nada contra a marca, eu nem vou citar marca, nada contra a marca nenhuma. Você pensou na Zara, mas não falou. Não, marca nenhuma. Eu tô brincando. Mas assim, o cara tá num palco com um terno de R$1.000, cara, para mim não... Contradiz tudo que ele tá falando, né? Como que esse homem vai me ensinar a prosperar? Aí eu fico com aquela minha mentalidade. Ele tá prosperando porque ele juntou um monte de gente para dar dinheiro para ele. Esse foi o segredo, porque ele tem uma boa dicção de palco. Não teve um antes. Não teve um... Ele tá se construindo ali em cima daquelas pessoas que estão... Não teve uma história antes que ele está contando e reproduzindo. Né? Como você falou, o cara lá de polo e calça jeans e tênis para palestrar no palco. O cara que dá curso ensinando como dar curso. Cara, eu acho que se você quer ensinar outros empresários como fazer eles terem sucesso, se comporte como um empresário no palco. Seja um empresário, então. Um empresário de sucesso, ele tem que estar dessa maneira, caracterizado. Um bom terno, uma boa gravata, um bom lenço, um bom sapato, bem cortado e mostrando por que a roupa dele vale... Relógio também, né? Relógio importante para o homem. É um acessório hoje não, sempre foi. Sempre clássico, foi, né? sempre. É uma peça indispensável, né? É uma peça indispensável. Apesar de ter pessoas às vezes que não gostam de usar, mas faz parte. Eu também demorei um pouco para me acostumar mesmo com o relógio, mas o relógio é uma peça indispensável. Eu vou perguntar daqui a pouco de cinto, mas antes do cinto eu lembrei agora você vai nos eventos de Mastermind, é tênis branco, aquele mar de tênis branco. Calça social, calça alfaiataria, calça de sarja, você vê todo mundo usando tênis branco. O que você acha desse mar de tênis branco? Você sabe que eu já saí de 2 mastermind por preconceito? De tênis branco. É meu. Cara, porque eu olhei os empresários ali da maneira que eles se comportavam, se vestiam, e eu falei para os próprios palestrantes que queriam que tivesse, cara, não é para mim esse mastermind. Não é para mim, porque os caras... Tipo, um que eu participei e sempre teve muito sucesso, porque os caras sempre se preocupam com a imagem, é um mastermind de médicos, porque os caras entenderam o game. Eu nunca fui no mastermind, por exemplo, de advogado, não sei se tem, mas assim... Tem só de advogado, mas, pô, os caras entendem a preocupação da roupa, o que isso pode acarretar nos negócios deles. Você pode fechar contratos multimilionários só por estar, assim, com uma presença mais imponente do que o próprio cara que quer fazer negócio contigo, entendeu? Sim. O cara vai te respeitar. Quando você está à altura, ninguém debate com você sobre o conhecimento. Ninguém vai debater, ninguém vai querer ir de contra, porque você já está vestido de uma maneira mostrando que domina mais o assunto. Eu estou me reinventando na minha vida, então foi até bom Deus ter te colocado no meu caminho, ter colocado o Lincoln e outras pessoas mais, então eu estou voltando às origens clássicas, mas durante um bom tempo eu deixei os ternos de lado, deixei as roupas clássicas de lado. Sim. O Ricardinho também é um dos culpados por eu estar voltando. Ele gosta, né? Beijo, Ricardinho, te amo, filhão. Tem me trazido gosta. De novo, ele gosta. Ele é apaixonado por culinária. Sim. Né? Ele cozinha assim de forma magistral, por alta costura, estuda sobre o assunto e medicina. São as 3 paixões da vida dele. E família, né? Porque é um garotão de ouro. Mas eu sou do tempo que eu ia na faculdade de Direito usando terno. Às vezes, algumas vezes sem a gravata, mas sempre, pelo menos a calça, o paletó, a camisa, e na maioria das vezes usando também gravata. Porque eu fazia estágio também no Juizado Especial de Pequenas Causas, que tinha acabado de nascer. Sim. Ele era anexo à faculdade, e na maioria das vezes eu atuava como conciliador, como juiz conciliador naquela época, durante a faculdade. Então, eu já gostava de usar terno e gravata naquela época, e eu percebi o quanto isso fazia diferença. Como quando eu entrava no banco, né, para ter um relacionamento com o gerente, o tratamento, quando eu ia de bermuda, camiseta ou uma calça jeans mesmo, e quando eu ia de terno, era completamente diferente, né? Um terno ele abre portas, ele te atalha a chegar mais rápido no sucesso. Sem dúvidas. Você não se sentiu, como você falou no evento, você não se sentiu muito bem assim com as pessoas te elogiando? E é legal que é uma via de mão dupla, né? Você chega bem vestido, com um terno elegante ali, as pessoas te veem de uma outra forma e você também se sente de uma outra forma. Você se sente com uma postura maior, os ombros para trás, a cabeça empinada, não numa postura de arrogância, mas uma sente postura um homem de guerreiro, de vencedor, de uma pessoa que está chamando a atenção de uma forma positiva. Né? É um homem isso poderoso. É bom, isso é legal. Você se sente poderoso na hora, entendeu? Mas assim,
a questão da nossa humildade, isso não muda por causa da roupa. Isso é a roupa, como eu falei, é uma armadura para você que te ajuda a fechar muitos negócios. Então, prosseguindo a nossa listinha aqui, tênis branco não. Só se você for jogar tênis, se for fazer uma corrida. Só se você é de uma atividade, às vezes, que não requer muito terno. Mas assim, se você vai para um evento, como eu falei, um casamento, por exemplo, mesmo se você é jogador de futebol, cara, usa um sapato e uma gravata, entendeu? Agora, algum evento que o dress code seja mais... Casual, isso, casual, não tem problema, não vai. Pô, o jogador, o cara já é uma celebridade, ele já chama atenção por ser celebridade, não é a roupa que vai ajudar ele. Mas eu acho que tem aquela história de se sentir um peixe fora d'água. Sim. Mas se é para você estar fora do dress code, é melhor estar acima do que estar abaixo. Perfeito. Se você vai num evento que está todo mundo de moletom e você está com uma camisa polo, você se sente bem. Sim. Se você vai num evento que está todo mundo de camisa polo e você está com uma camisa social, você se sente bem. Claro. Se você vai num evento que está todo mundo de camisa social, uma calça de alfaiataria, e você está de terno ou costume, você se sente bem. Agora, quando é ao contrário, todo mundo está de terno e você está de polo, você fica se sentindo estranho, né? Não, eu tenho clientes que... Se é para errar, vamos errar para cima. Cara, tem clientes que às vezes viajam para a Europa para passar umas férias, os caras me mandam mensagem, irmão... Vem pra cá fazer um terno pra mim. Não tô me sentindo bem, cara. Tive que passar numa loja e comprar umas roupas, porque... Cara, os caras andam aqui tudo na elegância, tudo de terno, cara. E é legal, eu fico me perguntando às vezes onde que nós erramos. A gente assiste filmes, né? Não filmes de cinema, mas filmagens feitas nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos anos 50, 60. 2 pontos me chamam muita atenção. Não sei nem se pode falar ou não, mas eu falo mesmo. Você não vê tanta gente obesa. Perfeito. Eu estou falando no sentido não de julgamento, mas no sentido de saúde mesmo. A gente sabe que obesidade não é legal em relação à saúde corporal. E o outro fator que chama muito a minha atenção é a questão da elegância. Né? Os homens de costume, ou terno, chapéu, as mulheres de vestido. Né? Onde que a gente se perdeu? Aí você vai para a Europa, é o mesmo. Você vai para a Argentina, as pessoas elegantes, né? Sim. O que eu posso achar, talvez, Ricardo, assim... Talvez, assim, é que é algo... Eu acho que a Revolução Industrial, eu acho que as indústrias, de uma certa maneira, elas vieram para te ajudar. Mas, por outro lado, em alguns aspectos, podem ter te prejudicado. Então, por exemplo, por que a gente foi começando a ter a queda dos alfaiates? Porque, antigamente, o que acontece? Você tinha nos anos 80 ali, querendo ou não, as roupas eram um pouco mais largas, né? Até porque as pessoas eram mais começavam a ficar mais obesas e tudo, tinha que esconder um pouco mais a barriguinha, então fazia um pouquinho mais largo. E as Começaram as ombreiras, né? Os ombros largos, os blazers. Perfeito. E aí as indústrias começaram a fazer roupas semelhantes aos alfaiates, porque, que nem eu te falei do designer, o quanto é importante o designer, tu olhava, era a mesma coisa, vestia semelhante por um preço bem mais em conta. Cara, em vez de fazer um terno com um alfaiate, eu vou lá e compro 2, 3 prontos, entendeu? Então, com isso, o alfaiate não foi mais tendo que ensinar. Porque isso era para ser uma cultura de pai para filho. Então, os alfaiates começaram, cara, faz direito, estuda para medicina, isso aí vai ser o seu futuro. A alfaiataria tem tudo para acabar. E eu falo realmente, se a gente não tomar alguma atitude, a alfaiataria tem tudo para acabar mesmo, infelizmente. Eu tenho até uma teoria que não cabe nesse podcast, acho que cabe num outro podcast só sobre isso. Claro. Mas eu acredito que existe um movimento aí mundial de ataque e destruição ao que é belo. Perfeito. Se a gente pega as obras de artes, né, de 100 anos atrás e pega de hoje, você vê as pinturas, você vê as estátuas, né? As ruas tinham estátuas, obras de arte. E hoje a gente é tudo muito simples, é tudo muito... Né? Puxa, eu tenho dificuldade de entender um quadro com 3 riscas pretas, uma banana colada com uma fita crepe, isso é uma obra de arte. Pois é. Né? Enquanto você tinha os quadros de Rembrandt, né? Davi, puxa, eram obras de arte bonitas, era o belo. E hoje a gente tem um ataque ao belo e isso também está acontecendo na roupa, né? Tudo. Eu diria até que uma certa esquerdização de tudo, e eu acho que isso acaba influenciando também, né? Porque, cara, é uma visão mais até deles, assim, e eu sou um cara que respeita, dependente as escolhas, mas a gente não pode deixar
perder o que há de mais importante, que é belo, são os princípios familiares, são os ensinamentos para os filhos da vida, é você querer ser um empresário, o homem se comporte como um homem de fato, haja como um homem, se vista como um homem. Perfeito. Então, para tudo existe uma roupa. Às vezes os caras fazem um terno e eles começam, não abraço, não consigo abraçar, não consigo me mexer muito. Mas o terno é uma roupa de comportamento, ela não é uma roupa de tantas mobilidades. Sim. Não pensa que eu vou fazer o terno vai ficar igual o James Bond. Ele é um filme, né? Ou o John Wick, é tudo um filme, entendeu? Que filme, hein, John Wick? Porque o terno... faltou só o cabelo. Percebi. Tô de Constantino. Brinquei hoje lá na loja. Nós falamos aqui da nossa lista, só para terminar. E o cinto? É obrigatório, não é obrigatório no clássico? Assim, é que o cinto, eu sempre digo, a gente tem na cabeça que o cinto é uma coisa mais antiga. E não é, o cinto veio com as indústrias também para modernizar o que a gente era acostumado no passado. A gente começou com o suspensório. Legal, eu acho como atrativo que segurava a calça. Depois nós tivemos as fivelas laterais na calça, que elas regulam como se fosse um cinto. Essa que eu estou usando hoje justamente tem a fivela lateral. Eu também. Eu particularmente adoro a fivela lateral, não abro mão, todas as minhas roupas têm. E o cinto, normalmente ele é usado com a calça compassante para o cinto. Só que assim, tem gente que não consegue usar um terno sem cinto. Então, se ela não consegue, você usa. Não digo que o cinto é algo proibido, não. É uma questão muito de gosto pessoal. Legal. É como a lapela que você falou. Lapelas largas, lapelas finas. Depende, cada um combina com um tipo de lapela. Você tem que analisar o cliente como se fosse numa foto 3x4. Desculpa, bati aqui. Imagina. Uma foto 3x4. Então a gente vai olhar o ombro, o tamanho da cabeça e fazer tudo proporcional para que isso ajude ele a ficar mais elegante no traje. Então, por exemplo, lapelas largas eu gosto porque historicamente elas te tornam mais poderosos. Se a gente olhar aqueles filmes do Lobo de Wall Street... Al Capone, né? Al Capone, Poder do Chefão. Você vê que os grandes líderes, o gangster com Daisy Washington, você vê que os líderes eles estão sempre com lapelas mais largas, para mostrar de fato que eles são os homens mais poderosos do círculo de amigos, do clã. Então, assim, muita gente acha que roupa slim, eu gosto de uma roupa slim, tem que ser tudo fino. Não, roupa slim nada é do que apenas o corte, que é um corte mais correto no corpo. Sim. E ele não é um corte apertado. Ele é um corte correto. Então, às vezes, quando o cara... tá muito justo aqui. Só quando a gente come demais que vira slim daí, né? Mas os caras brincam assim, cara, tá muito justo. Aí eu brinco, não, se tá justo, tá certo. Sim. Não, como assim? Não tô mexendo... Não, justo, se a gente for olhar no dicionário, significa correto. Sim, perfeito. Então tá justo. A concepção pura da palavra justo. Se tá justo, tá bom. Você tá me dizendo que tá um pouco apertado. Mas eu brinco, mas eu entendo quando o cara fala justo. É como aqui no Brasil a gente diferenciar a palavra terno de costume. Porque o costume o pessoal fala muito referente a duas peças, que é o casaco e a calça. O terno a gente inclui o colete, da palavra terno. Então, mas aqui no Brasil não é proibido você chamar um costume de terno, porque a galera fala mesmo, virou uma questão, é isso. Mas, assim, historicamente, os alfaiates sempre se referiram ao terno, de fato, como 3 peças. Sim, daí vem a palavra terno, né? 3 peças. Eu acho tão elegante, né, no uso do terno, a calça, né, o colete, o paletó. E quando você tira o paletó e fica com o colete, passa uma sensação... de elegância. Muitos eventos eu gosto de ir com o paletó e eu tiro o paletó até para mostrar o forro do... Isso, brincar o forro do paletó e o forro a parte traseira do colete. Isso. Eu acho tão bonito, tão comunicativa, passa uma imagem tão interessante. Isso, esses são pequenos detalhes de uma roupa que a gente quer se comunicar. Por exemplo, as caseadas abertas da manga. Cara, tá faltando botão. Não tá faltando botão. É que como o europeu a vida inteira sempre soube se comportar e usar paletó, às vezes eles estavam numa mesa de jantar e para não sujar eles desabotoavam e arremangavam. Sim. Depois voltavam. Mas hoje ela é mais uma linguagem universal mesmo de alfaiataria, ou seja... Até a questão do último botão também do paletó sempre deixar aberto, né? Tudo que for um abotoamento na vertical, o último botão não se abotoa. Sempre. O colete, se você tem 4 botões, o último não abotoa. Se ele tem 5 botões, o último não abotoa. O paletó, se ele é 2 botões, só se abotoa o primeiro. Se ele é 3 botões, os 2 primeiros.
A mesma coisa vale também para as mangas. Por que 2 no esquerdo normalmente? Pelo relógio que dá mais volume. Isso eu Então, aprendi. 1 no direito e 2 no esquerdo. Sim. Só que a questão é mais uma linguagem universal, porque só consegue ter isso quem de fato manda fazer sua medida, porque você acerta direitinho o caimento da manga. Legal. E você falou dos 3 pilares, né? Os tecidos de alto impacto, a modelagem e o designer. Fala um pouquinho para nós dos tecidos de alto impacto. Eu acho maravilhoso passar horas e horas contigo lá. Claro. Fala um pouquinho dos tecidos de alto impacto, Claro. se puder falar de marcas também. Não tem problema. Por exemplo, quem trabalha de fato com alfaiataria gosta de trabalhar com os melhores tecidos do mundo. Então, os tecidos importados, por exemplo, eles começam a ter qualidade de seda. Eles têm um brilho mais natural no tecido. Não é que nem eu brinquei na outra loja lá, que era roupa prateada, Sim, tudo com brilho. Brilhante. É diferente, porque ele é um tecido sintético. E um tecido sintético te esquenta demais. Um tecido, quanto mais leve, com mais qualidade de seda, mais ele te protege. Eu sempre falo para os caras, não que você não vá passar calor num terno, mas quando você tem uma modelagem correta, com um tecido de alto nível, construído totalmente feito à mão no método genuíno chamado full canvas, que isso a gente pode conversar também sobre essas montagens, cara, ele te ajuda bastante a resistir aquele calor do dia, porque Sim. não é um terno que vai salvar. Se num calor de 40 graus de bermuda e sem camiseta a gente está suando, não é um terno que salva, mas ele te ajuda muito a combater. Mas quando o tecido é dessa forma que você falou, depois eu queria até que você citasse Claro. algumas marcas que eu acho bonito, até os nomes, dá a sensação até de ficar mais fresco quando você tem o contato do paletó. Ele transfere até uma sensação de frescura, né? Não, sim, mas fica mais fresco. É um gostoso, caimento do tecido, né? Então, quanto mais leve for o tecido, melhor vai ser. É como se fosse um pijaminha no corpo. Sim. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, marcas mundialmente consagradas, Dormez, Cabal, Hermenegildo Zegna, Europeana, Reda, Holland Sherry, Drago, entre outras grandes marcas mundiais, cara, só tem tecido de alto nível. Só que, claro, a gente acha às vezes que o produto é muito caro porque realmente a nossa moeda está cada vez mais desvalorizada e tudo vai aumentando. Então, se você olhar nessas séries de Netflix, eu falo para os caras, tudo que você olha é só esse nível de tecido que os caras trabalham. O que a gente tem aqui no Brasil, que é muito bom, que é uma excelente lã fria, é a Paramount. A Paramount é fabricada aqui no Brasil. Só que ela não tem qualidade de seda, mas ela é uma excelente lã fria para se trabalhar também. Das nacionais é uma das melhores. É uma das melhores. É uma das melhores que tem. E a sensação de pegar aquele bloquinho com os tecidos e ir escolhendo é uma sensação ímpar. Eu brinco, né? É uma terapia. Fazer terno é terapia. Um único bloco tem mais roupa que qualquer loja pronta. Sim. Tu tem 60 opções de roupa. Esses 2 que você está me trazendo aí na mala para eu fazer as provas daqui a pouco, quais tecidos são? Eu já nem me recordo mais. Um é peruano, que é o Barrington, que é um tecido peruano, é um transpassado risca de giz, estilo Poderoso Chefão mesmo. Legal, doido para ver. E o outro é o próprio Hermenegildo Zegna, que é um xadrez, aí é um terno de 3 peças. É um xadrez azul. Azul escuro. Não, ele é um beijinho com leve xadrez. É verdade, agora eu lembrei. Isso, ele é 3 peças que a gente vai fazer, casaco, calça e colete. Os próximos eventos aí, vocês vão me ver com esses... Cara, tá bonito e a reação quando tu botar o Zegna no corpo, tu vai ver que é... Bom, é aquela coisa, não volta mais atrás. Sim. Por mais que o Barrington seja um excelente tecido, quando você cai na graça de um Zegna ou um Europeano, cara, é como evoluir, é como eu tô andando num bom carro ali de câmbio manual, eu vou para o automático. Eu nunca mais vou voltar para um Isso manual. É uma questão excepcional, que é a questão da ancoragem, né? Quando a gente ancora qualquer coisa na vida no nível alto, uma régua alta, a tendência é sempre a gente ir aumentando, melhorando. Claro. É uma metáfora em relação ao terno, ao tecido, mas é uma metáfora para tudo na vida. Então, tudo na vida a gente tem que ancorar, né? Buscar uma régua alta. Claro. Eu estava esses dias conversando com o Christian Barbosa, que é o autor da Tríade do Tempo. Ele tem um software que chama Neotríade, e é um cara extraordinário, um cara nerd grau 1 milhão, Sim. é um cara muito inteligente, muito bem sucedido na vida, e ele estava contando, não me lembro se aos 14 ou 15 anos de idade, ele fechou o primeiro contrato dele, e foi, salvo engano, com a Rede Globo de televisão, que era para fazer o primeiro site privado do Brasil. Existiam alguns sites no Brasil que eram de tribunais de justiças, governamentais, mas site privado não existia até então. E ele foi o primeiro com 15 ou 14 anos, a empresa dele.
E o valor, e o pai dele falou para ele, coloca um valor muito alto para eles não te contratarem, porque você não vai conseguir entregar. Claro, E aí ele imagina. perguntou, mas quanto que é muito alto? Ah, o preço de uma Ferrari. E aí, à época, ele foi ver a Ferrari em reais, custava em torno de R$ 1 milhão. Então, Sim. ele fez a proposta dele de R$ 1 milhão. E as outras propostas de gigantes mundiais aí de informática era 300 mil, 400 mil. E aí a Globo chamou ele e perguntou, mas por que, não lembro se era a Globo, não tenho certeza, mas acho que era, mas por que 1 milhão? Ah, porque eu sou muito bom. E por que todos estão pedindo 1 ano e você está pedindo 3 meses? É mais um sinal de que eu sou muito bom. E acreditaram no projeto dele, fecharam com ele e ele entregou, demorou um pouquinho mais, deu 4 meses, mas entregou. E o primeiro contrato da vida dele foi de R$ 1 milhão. Aí ele ancorou, ele falou, daqui em diante, os próximos contratos serão de valores maiores, nunca de valor menor. Claro, Então a vida é assim, né? A gente escolhe um tecido, o próximo é um pouco melhor. claro. E eu me lembro quando eu fiz o primeiro terno com você já tentando me convencer, eu falei, deixa pro próximo. Calma, E segura. aí eu já vim embora do caminho, já me arrependido, por que que eu não fui pro próximo? Você me mandou foto, tudo. Mandei Não, já vou foto, mandar foto, já gravar esses dois É. aqui. Mas é o que eu digo, Ricardo, na vida a gente está só para evoluir. Então, se a gente trabalha, se a gente se dedica, se a gente tem resultados bons, por que a gente não se dá de presente? E assim, eu tenho clientes, cara, tem um cliente lá que é o Dr. Darcio, um abraço pro Dr. Darcio, estou entregando mais umas 3 roupas agora, semana que vem, provando mais algumas. Cara, em menos de 2 anos ele já tem 28 ternos comigo. 28 ternos. 28 ternos. Só que assim, o cara não é bobo de ficar gastando com terno em vão. É porque ele está tendo resultados muito maiores do que ele está tendo. Então ele entendeu. É investimento, não Isso é aí gasto. Não né? é que nem eu agora. Eu troquei agora de carro, peguei um carro muito melhor. A minha esposa não queria. Mas eu falei, cara, segura que tu vai ver o que esse carro vai te render de negócios. O carro também é uma ferramenta de imagem, né? Claro. Tal qual o terno, né? Até então eu tinha uma Pulse, eu agora comprei uma Compass. Legal. Então, tipo, cara, tudo dentro do que A gente conversou sobre isso no nosso almoço lá. Isso, tudo dentro do que no momento eu posso, porque a minha empresa também ela está numa curva ascendente, ela está crescendo, legal. ela recém agora vai completar 6 anos. Então, para 6 anos, o meu grau de evolução foi muito alto. Para quem começou uma alfaiataria com R$ 1.000, hoje tem uma empresa avaliada em mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões. Pô, é apenas dar parabéns pra gente pelo sucesso que a gente vem tendo e cada vez a gente quer melhorar mais. A gente sabe que é difícil o crescimento, a gente sabe que dói o crescimento. Quanto mais você vai melhorando, mais dor de cabeça você vai tendo. Eu tenho um cliente que falou um dia pra mim, cara, a tua dor de cabeça é do tamanho do teu negócio, então se tu quer aumentar, prepara pra dor de cabeça ser maior. Então é isso. Eu vi o desfile, eu acho que foi comemorativo de 5 anos. Isso, ano passado. Fantástico, fenomenal, né? Tinha um saxofonista famoso até da sua região lá. Isso, Vini Neto. Exatamente. Um beijo pro Vini Neto, meu amigão, cara. Os jogadores do Inter. Esse aí tu tinha que trazer um dia para conversar com ele, porque esse cara é. Tá convidadíssimo aí, hein? Vini, vem aqui que vale muito a pena, irmão, contar tua história. Cara, tua história é linda, todo mundo já conhece, mas vale a pena tu contar aqui pro Ricardo. Cara, ele é um. Traz ele na sua próxima vinda para cá. Trago, é que o Vini tá sempre viajando, cara. Ele tá sempre com evento, sempre, mas assim... Então vamos fazer um evento aqui, outro Vini agora. E aí eu trago o Vini Neto. Traz ele para o evento. Eu trago o Vini Neto. Ele já nos abrilhanta aí com o dom artístico dele no evento e depois a gente faz o podcast com ele na sequência. Tá fechadíssimo. Vocês vão se apaixonar, porque acima de tudo ele é coração, ele é humano. Legal. Então, eu tenho uma conexão muito boa com ele. Quando eu fiz o desfile, eu queria fazer com algumas celebridades, né? Pô, eu queria aproveitar os 5 anos que a marca estava se consagrando e, de fato, cravar uma bandeira no meu estado. Porque até então eu desconheço, né? Aí pode ser leiguice minha, alguém vai lá e me mostra. Eu nunca tinha visto um desfile de uma marca de alfaiataria em Porto Alegre. Aqui em São Paulo eu já acompanhava o Camargo, o Ricardo Almeida, outros grandes alfaiates. Mas eu não tinha visto isso ainda no Rio Grande do Sul. Então eu queria cravar essa bandeira nova e mostrar para a gauchada, ó, a gente tem coisa boa aqui. Sim. E esse cara vai deixar um legado para a cidade. Porque esse é o meu maior propósito, deixar um legado para a minha cidade. Legal. Eu sempre digo, dinheiro, tudo é consequência. Mas a partir do momento que eu deixar um legado da minha história, da minha marca, para mim isso vale muito mais do que milhões de reais na minha conta. Então esse foi o meu grande propósito de abrir a minha marca.
Então, quando eu fiz esse desfile, eu convidei algumas personalidades, vieram pessoas da rádio, o Rodrigo Adams, o Lelê da Rádio Atlântida de Porto Alegre, que eles fazem muito Pretinho Básico, que é como se fosse o Pânico aqui de vocês de São Sim. Paulo, um programa que já perpetua por quase 20 anos, acho que está no 18º ano deles ali, que o Fetter comanda. Consegui trazer jogadores de futebol, o Bolívar, que é o capitão do Internacional, multicampeão, bicampeão da Libertadores da América. Trouxe o Edilson, que jogou aqui no Corinthians, jogou no Botafogo, jogou no Grêmio. Legal. Trouxe o Luiz Mário também. E trouxe o Vini Neto e a DJ Karine Larré como as grandes celebridades do evento. Então, cara... Paulo Buzzi quase foi o encerrador do evento, cara, né? Verdade. Você tinha feito 2 camisas para ele. Cara, mandar um beijo até pro Muzi, que ele... Nossa, esse aí é sem palavras, né? O nível de educação dele é... Se tiver 1000, ele passa, né? É atômico. É atômico, exatamente. O nível de educação dele é atômico. Ele é super educado, super simpático. Nunca deixou de me responder uma mensagem na vida. Sempre que eu mandei uma mensagem que eu estava com um amigo em comum, ele me respondia. E quando eu fiz o evento, eu queria que ele encerrasse o meu desfile. Porque como ele sempre foi cordial comigo, super educado, eu falei, pô, cara, esse cara tem que estar aqui com a gente. Eu convidei ele, a Roberto, tudo. Só que talvez ali o grande problema é que o meu desfile foi numa quinta-feira. Para ele fica difícil. Porque sexta-feira de manhã ele faz as cirurgias, toda sexta-feira pela manhã. E deixar a clínica. Se eu fizesse no final de semana, seria melhor para ele. Só que o problema é que o final de semana é lotado de eventos. Então, tu conseguir reunir uma galera, a gente conseguiu reunir 330 pessoas no evento. Fantástico. Foi um evento sensacional. Vários patrocinadores que entraram com a gente. Teve de sobremesa, pudim, teve bar ali da Operação Open Bar. Foi muito legal, cara. Valeu muito a pena. Que legal. É aquilo que eu falava do Camargo. É sacrificante demais fazer um desfile. Nós temos também 20 looks. Não, 20 não, perdão, 15 para 16. É muito sacrificante porque você tem que botar isso no meio de um processo com a roupa dos clientes e não pode deixar de entregar o compromisso também. Então, a equipe passou muitos dias, até em sábado e domingo, para fazer as roupas. Deixar um beijo bem especial para a nossa equipe lá da alfaiataria, que quando é para pegar junto, eles pegam mesmo. E, cara, foi uma noite inesquecível. Deu trabalho, mas é aquela coisa, faria tudo de novo e tenho projetos futuros para fazer mais desfile também. Legal. Tenho vontade. Pessoal, vocês que estão assistindo até agora, esse papo gostoso aqui com o Alonso, estamos aprendendo muita coisa aqui. Quero agradecer você de todo o coração que está assistindo até agora aqui. E eu vou pedir uma coisinha para vocês, que para vocês é um gesto muito simples, mas para nós tem uma importância muito grande. Inscreva-se no nosso canal. Você inscrever no nosso canal, isso ajuda a fazer com que esses conteúdos cheguem a mais e mais pessoas que podem ser impactadas por esse conteúdo. Nos ajuda a crescer. Para você é indolor, é rápido, é só clicar aí no botãozinho inscrever-se no canal. E isso tem muita importância para nós. Então a gente recebe com muito amor cada pessoa que se inscreve no canal. E aproveita que está se inscrevendo no canal e se você já é inscrito, curte o nosso vídeo, compartilha com uma pessoa que você ama e que você acha que merece conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. Isso para nós é muito importante e tem um significado muito grande. Isso é vocês dando um presente de coração para nós e a gente recebe com muita alegria. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui fenomenal com o Alonso. Ativa o sininho. Senta like. Ativa o sininho, eu sou novo no ramo. Senta o dedo no like. Ativa o sininho, bota comentário, aproveita e coloca aí nos comentários o número do comentário que você é, né? Sou o like número 10, sou o like número 11, sou o like número 5.000, a gente chega lá um dia, né? Mas isso é bom para nós. Isso ajuda demais a gente, para você é muito simples, muito fácil, muito rápido, tá bom? E quero aproveitar também, falar um pouquinho, agradecer aos nossos patrocinadores, a NET Empreendimentos, que é uma oportunidade de você estar investindo no mercado imobiliário com uma grande rentabilidade, com baixíssimo risco e transferindo toda a gestão da sua carteira para experts no assunto. Então está aí no rodapé, está aí passando na TV os contatos da NET Empreendimento. Entre em contato lá com o Claudinei e o Tiago, que eles têm muito que lhes ensinar, compartilhar, te receber para um café e explanar melhor sobre como funciona a NET Empreendimento.
empreendimentos. Agradeço também a Atom Plastômeros e Elastômeros especiais de alta performance e agradeço também a Atom Compostos. Você falou aí dos métodos, falou do Alexandre, né? O Alexandre também está convidadíssimo. Beijo no coração, Alexandre. Não te conheço pessoalmente, mas já te conheço profundamente de tanto, né, o Alonso falar de você. Aproveito e mando um abração aí, um beijão também para o Lincoln, também pessoa extraordinária, Dr. Bruno. Tanta gente que você me conectou com essas pessoas que... Ah, e vice-versa. Um beijo até para Jéssica também, né? A Jéssica que está sempre aí, Sim. ela é esposa dela. Aproveita e fala para nós um pouquinho aí sobre o método Full Canvas. Como funciona esse método e o que é o diferencial dele em relação a outros métodos? Não, perfeito. O que acontece? Quando a gente vai comprar uma roupa social, existem duas maneiras de se confeccionar essa roupa. O primeiro método, que é até o que a gente passa também, é um método que agiliza um pouco mais o processo, que é pegar o tecido e colocar por cima dele uma intertela colante. Você coloca essa intertela colante, leva numa prensa, fusiona essa roupa a 200 graus durante 20 segundos, colou a roupa, vai para todo o processo de montagem. O método Full Canvas, ele é uma roupa que a estrutura dele é uma intertela de linho com mesclas de crina de cavalo. Crina de cavalo. Crina de cavalo. E ela é 100% pregada à mão. Ela não pode colante no tecido. Ela é 100% feita na mão. O que difere um do outro? A crina, querendo ou não, ela é mais leve que o colante. A crina ajuda a manter a propriedade térmica do tecido. Quando a gente vai falar de um tecido de alto impacto, como um Zenha, como um Loropiana, como um Dormei, como um Escabal, enfim, tudo que a gente fala sobre a qualidade do tecido, ela realmente só vai funcionar 100% do que eu disser nesse método Full Canvas. Porque, querendo ou não, o outro método, eu engessei um pouco um tecido. Então, por exemplo, eu vi uma vez um vendedor de uma loja fazendo uma propaganda sobre uma roupa, tocando nela no corpo, e na hora de apertar ela, ele foi para a manga e apertou a manga falando como que o tecido não amassa, com a qualidade do tecido, né? Ó, você vê que não amassa tudo. Só que, claro, por que ele foi para a manga? Porque a manga não tem estrutura nenhuma. Então, ele pegou de fato o tecido e apertou. Certo. Mas se ele fizesse isso na frente, poderia amassar por estar feita com colante. Quando eu faço no método Full Canvas, bom, aí é outra história. Eu posso apertar toda a roupa, eu posso puxar o tecido que não acontece nada. Então eu estou mantendo toda a propriedade térmica da lã, que é quando a gente fala aquele gostosinho que parece um pijaminha no corpo. Então tem muito mais maleabilidade, muito mais conforto térmico no Full Canvas. Então ele é um trabalho diferenciado. Foi assim que nasceu a alfaiataria. Agora, por exemplo, se eu for falar... Não é um ponto negativo, mas ponto negativo de fato das pessoas que não entendem sobre roupa e elas julgam de uma maneira errada, é porque o Full Canvas ele apresenta, por exemplo, numa lapela assim, branduras. Tipo, não fica liso e chapado como o meu traje ou o teu, porque a gente se acostumou a ver as roupas lisas nas vitrines de acordo com as indústrias. Então, como ela tem essas branduras, a pessoa acha que ela está enrugada. Ah, não está certa essa roupa. Mas não é isso. É porque a propriedade térmica está conservada. Então, quanto mais leve o tecido, mais pode acontecer. Eu sempre brinco, cara, se achar que está errado, pega as fotos da realeza, então. Pega do rei, hoje é rei, né? Não é mais príncipe. Pega do rei Charles. O cara nasceu no berço de ouro da alfaiataria, faz a vida inteira na Savile Row e vai dizer que é o cara que está errado e a gente que está certo. É, inversão, né? Porque os caras estão 250 anos na nossa frente. É. Então, não faz sentido, entendeu? Então, é isso que eu converso com as pessoas. Esse é o grande diferencial entre uma roupa feita no método industrial de intertelamento ou no método totalmente artístico e artesanal, que é o Full Canvas. A gente está falando bastante de terno. E a camisa também, a camisa social, a questão do caimento, aquela questão de quando você levanta, tecido sobrando, manga. A camisa também é um elemento que faz parte do conjunto do terno, da elegância masculina? Claro, na camisa sob medida, quais são os grandes diferenciais? Principalmente a estrutura de punho e a estrutura de colarinho. Porque como a gente coloca 2 tipos de colante, a gente deixa muito mais reforçado. E também essa parte aqui dos botões, a gente coloca uma paletinha colante para subir, para às vezes você usar sem gravata, ficar mais
arqueado o colarinho, porque muitas vezes realmente cai, porque as confecções de camisas prontas, elas usam apenas uma intertela mais leve e tá tudo certo, porque é quantidade que eles E precisam. aquela barbatana que coloca por dentro? A barbatana por dentro também a gente coloca a barbatana que ajuda a dar mais estrutura ainda no colarinho. Esses são os principais pontos. O segundo ponto, obviamente, é feito no corpo, então a gente mede pescoço, o ombro, o comprimento, a manga, o peito, a cintura, o quadril, a circunferência do direito, alça, o relógio do esquerdo, muque, antebraço, meio peito, pala, cava, para acertar essa parte aqui, tem toda uma medida. Ou seja, quando a gente fala sob medida, é literalmente sob medida. Então a gente toma cuidado no acinturamento e faz ela um pouco mais comprida, para você não ficar toda hora colocando para dentro, a camisa escapa ou que fique muita sobra de camisa. A pessoa acha que quando vai fazer sob medida tem que ser tudo grudado, só que o grudado também é desconfortável numa camisa. Lógico. Então, algumas questões de foles, que a gente chama na alfaiataria, precisam ter para dar foles, que precisa ter para dar conforto. É como num paletó, essa parte aqui da pala precisa sobrar um pouquinho para que você tenha um pouquinho de mobilidade. Por mais que o terno não é feito para diversas mobilidades, ele é uma roupa de comportamento. Então, o terno ele serve só para uma fotografia e tá tudo certo. Se você, Alonso, é desconfortável demais dirigir no trânsito com o paletó, tá apertado. Mas qualquer regra de etiqueta vai te ensinar que não se dirige de casaco. Se tira o paletó. Então, são regras, entendeu? E a camisa é a mesma coisa. Tá caindo muito, tá sobrando um pouco da camisa. Ela não pode sobrar exageradamente aqui, que é o foles, mas um pouco ela tem que sobrar, porque mesmo que você tenha feito sob medida, quando você fizer algumas lavagens da camisa, porque a camisa é diferente do terno, né? Camisa você lava praticamente direto. Eu ia perguntar isso. Isso, camisa você lava praticamente direto. Terno não. Terno não precisa ser toda hora. Só de fato se você sujar a roupa. Por exemplo, vamos lá um noivo num casamento. Óbvio que ele vai ter que lavar depois no outro dia, porque ele foi o centro das atenções, tocou em todo mundo, teve base, entendeu? Então vai acontecer. Mas eu uso 3 ternos na semana para trabalhar todos os dias. Você não precisa mandar lavar a roupa, porque esses tecidos de alta tecnologia, elas não pegam cheiro, elas não deixam a roupa fedendo. Você chega em casa, bota num cabide, deixa arejando um pouco, sai tudo. Então, o terno, de fato, por exemplo, as minhas roupas, eu mando uma vez ao ano para higienizar. A não ser que, de fato, aconteceu um acidente. Estou almoçando, caiu um molho na minha roupa. Sim. Ou caiu um café. Bom, aí tem que higienizar. E se acontece isso de cair na calça, você não leva apenas a peça individual, você leva o conjunto inteiro para higienizar. Porque senão vai dar diferença de tonalidade muito rápido. Principalmente então, vamos calça. lá. Numa situação normal, eu tenho um terno ali que eu uso uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Perfeito. Numa situação normal, eu não mando lavar. Uma vez por ano, eu mando numa lavanderia para higienizar. Isso, não precisa... Essa é a regra. Não pode ter contato de água com o terno. O terno é uma lavagem a seco. Certo. Então ela tem que ser a seco. Então, lavar em casa, nem pensar, né? Nem pensar. Botar a calça numa máquina de lavar, arrebentou, praticamente acabou, já era. Agora, a camisa já é um pouco diferente, porque camisa, querendo ou não, usei no dia, sujou. O meu corpo, ele pega sujeira e mancha o natural camisa. Então, camisa você vai higienizar de tantos em tantos dias. Então, o mais recomendado sempre é levar numa lavanderia, porque tem que ter uma temperatura de água certa, eles têm maquinário para passadoria, então tem que ter o cuidado com isso. Quando a gente entrega as roupas, a gente sempre entrega com um tagzinho, dando todas as instruções. Que a gente nunca lê, né? Mas assim, é uma maneira até de eu me proteger contra o cliente, porque às vezes quando eu não dava isso, o cliente chegava, olha aí, deu problema na tua roupa. A gente não lê, mas você explica direitinho na hora da entrega. Então, sabe, como advogado juridicamente, eu estou protegido. Sim. Te entreguei um tag, se a pessoa não leu, infelizmente, eu não posso ser o culpado de ter dado erro. Então, porque estava ali explicado como que ele deveria higienizar a roupa dele. Agora, também pode acontecer... Às vezes o colante, ele não ficou bem prensado de um colarinho e da bolha, mas isso é normal. Então, a vantagem de você fazer sob medida, deu um probleminha ali na primeira lavagem. A gente encomenda o tecido, corta um colarinho novo. Agora, o que eu acho o supra-sumo da elegância. Eu acho fantástico as abotoaduras. A abotoadura é um clássico, né? Cara, tem alguma regra para usar? Tem...
Não, assim, ó, por exemplo, eu gosto muito de usar, quando a gente está falando da questão da elegância, de cada vez estar mais à altura dos outros, a botadura faz parte disso, ela te deixa muito mais imponente mesmo. Quando é um casamento, numa igreja, o noivo, eu aconselho ele com o uso de abotadura. Quando é num campo aberto, dificilmente eu aconselho, porque tudo vai de acordo com o contexto do casamento. Agora, um empresário, eu gosto de aconselhar ele para que ele se sinta mais confiante. Agora, tem muita gente que não gosta da botadura, a gente entende, porque infelizmente quando o teu braço está escorado, a tua mão está escorada, ele dobra essa parte e tem gente que se sente incomodado. Mas isso, infelizmente, faz parte do punho duplo. Então as pessoas às vezes preferem o punho de botão porque ele é arredondado e não incomoda nessa hora. Mas eu sou suspeito em falar, eu só tenho camisa de abotoadura, eu nem tenho camisa de botão, porque eu me sinto bem com isso. Inclusive eu trouxe a tua do Ricardinho. Tá, Ricardinho? De abotoadura. E a minha abotoadura abotoadura também, né? Trouxe uma pra ti e uma pro Ricardinho, conforme prometido. Iniciais gravado na camisa. Tá. É legal, é clássico, não é? Recomenda, não recomenda? Pode beber sua água aí. Não, Às vezes eu perfeito. faço a pergunta curtinha e aí Não. você vai beber água e terminei a pergunta. Calma, Pode beber água tem com que calma alugar. aí. Não, mas tranquilo. Sobre o monograma, que são essas iniciais que tu fala, a gente chama de monograma. Cara, eu gosto. Hoje é muito caracterizado para identificar mesmo que a tua camisa ela é feita sob medida. Esses monogramas nasceram das lavanderias no passado. Porque antigamente só se usava camisa branca. Sim, E para saber qual é de quem. Tipo, Ricardo Santos e mais o outro sobrenome teu. Tinha que ter 3 letras ali para te identificar. Então, eu gosto. Tem gente que não gosta do monograma. Por exemplo, o Alexandre não gosta. Mas eu gosto. Eu me sinto bem com o monograma. É um charme, é um atrativo para o cara entender por que a minha camisa é diferenciada. Então, você tem 3 pontos que você faz o monograma. Normalmente, você vê muito no peito. Tem muita gente que faz no punho. Tem gente que, vou escrever e aparece ali o monograma. E antigamente se fazia muito na costela. Nessa região aqui da terceira costela. Então são 3 pontos. Agora, tem gente que inventa no colarinho, mas daí já acho muita invenção. Que a gente faz aqui no centro, aí já acho invenção demais. Mas eu sou muito a favor de monograma porque, cara, são atrativos. Tudo que tu puder ter um atrativo para tua camisa ter destaque ou para o teu terno ter destaque, faz sentido. Agora, por exemplo, isso é até uma questão que talvez tu não iria perguntar, mas eu já até deixo também essa pergunta. E às vezes pode dar uma polêmica ou não, porque é visão, entendeu? Bordado de nome por dentro do casaco, bordado na gola. Na gola. Tem gente que faz. Na gola do paletó, por trás ali. Por Sim. exemplo, um noivo quando vai casar, bota o nome dele, da noiva e a data do casamento. Ou alguma frase inspiradora. Porque tem gente que faz e tem gente que não faz. Eu antes fazia. Eu deixei de fazer. Porque o que eu senti no mercado, pelo menos pro meu caso, ou quando eu trabalhava na outra loja, que esses detalhes se tornam muito mais atrativos do que a peça em si. E não é isso que eu quero demonstrar para o cliente. Ele tem que entender que o conjunto dele sob medida é o que faz a diferença. Sim. Porque as pessoas têm o costume de falar, a diferença está nos detalhes. Tá, mas se uma hora eu não fiz... A diferença está no conjunto, né? Se uma hora eu não fizer esse detalhe, a pessoa vai se sentir magoada. Mas veja bem, eu paguei porque eu queria... Pô, tu tá pagando por um caseado diferente, se a roupa ficar uma porcaria. Aí eu vou dizer, não, você pagou por isso. O caseado tá aí. O caseado tá aí, você pagou por isso. Então eu entendi de fato que a roupa em si estava começando até a perder um pouco do atrativo. Então eu não queria que acontecesse isso. Então hoje, por exemplo, lá na loja, eu não faço mais nenhum bordado. Porque ele tem que entender que o diferencial, por exemplo, tá numa casa aberta, que é um detalhe. Tá numa boa escolha de um forro. Tá na escolha de um bom botão, que ninguém dá bola para botão. Aí quando começa a fazer, começa a enxergar. Tá no detalhe da largura da lapela, do design da lapela. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Na escolha do forro. Exatamente. São esses os detalhes que, de fato, fazem a diferença num bom corte, num bom design, num bom tecido. Isso é o que faz a diferença, não é o bordado. Então, assim, é uma visão minha e tem gente que vai discordar e pensar de uma maneira diferente. E tá tudo certo, mas a minha visão para o meu negócio eu entendi dessa maneira. Legal. Agora, esse é polêmico. Eu não tenho visto ninguém usando mais e eu particularmente não gosto, mas já usei e usei muito no passado.
O tal do prendedor de gravata com aquela correntinha Eu pendurada. sabia que você falava do prendedor de gravata. Eu usei no tempo da faculdade. Cara, é um atrativo, entendeu? Eu não acho que não devo usar. Se a pessoa gosta e se sente bem, pode usar. Mas não tem sido usado mais, né? Não, perdeu. Mas assim, cara, a própria gravata foi perdendo o É. encantamento, né? Então, tipo, por exemplo, o que o Alexandre às vezes usava muito? Relógio de bolso. Puxa, Lembra que você usava relógio de bolso? fantástico. Você prendia aqui A correntinha, e usava na Speak Blinders, né? Speak Blinders, que eram É. com força máxima, entendeu? Por exemplo, só para você ter uma ideia, aquele chapéu dos Speak Blinders, que A foi boina, a a boininha. boina, que foi o maior sucesso, a parte rica, os ricos de fato, eles nunca usaram a boina. A boina são dos trabalhadores dos de classe mais baixa. Os ricos usavam aquele chapéu maior. Sim. Mas você vê como a boina entrou com muito mais força e poder no mundo da alfaiataria. E eu acho mais legal mesmo, aí é uma questão de opinião. Por mais que os ricos usassem outro chapéu, eu acho que a boina é muito mais combina elegante, muito mais. né? Eu achei muito mais legal, pelo menos, o fato da boina. Mas na série é interessante que você vê a ida ao alfaiate, a ida à lavanderia, né? Claro. Essa importância clássica ali da Inglaterra, da Revolução Industrial. O quanto o terno era o dress code, até as crianças, né? Muitas Sim. crianças já usando terno, né? Mas hoje, graças a Deus, as séries da Netflix e de outras, da HBO, da Amazon, tudo, cara, eles estão retratando muito mais, assim, o alfaiate de volta. Tem a própria série do alfaiate, né? Que é o alfaiate sedutor, tudo. Mas tu olha, que nem eu falei, Ballers, que é com The Rock, que é Tom Ford, que faz as roupas dele. Sim. Cara, cada roupa uma mais elegante que a outra. E, pô, o cara pega um biotipo como o do The Rock, que é grandão, tudo. Às vezes eu atendo esses caras que são meio fisiculturista. Só que às vezes eu acho que o erro deles é querer a peça muito colada. E, cara, uma peça colada vai arrebentar muito fácil. E eu cito o exemplo do The Rock. Olha como as roupas deles, a calça tem um pouco mais de caimento, entendeu? Porque Tom Ford explicou para ele que é isso que vai valorizar ele, e não ser tudo grudado. Tudo grudado para um cara que trabalha coxa, que fica gigante, uma panturrilha, cara, vai arrebentar. Pega o próprio Paulo Musi. A não ser que seja de lycra, né? Mas pega o próprio Paulo Musi, uma roupa grudada no Paulo Musi não vai ficar bonita, vai arrebentar fácil. Então tem que saber trabalhar o biotipo físico dessa pessoa, tem que saber ter um caimento, tem que saber ter um conforto na cava, tem que saber ter um conforto na perna. Mas, assim, é o que eu falo, por mais que eu dou essas dicas como profissional, tem gente que não entende e quer que faça do jeito delas e, cara, faz a vontade do dono, ele que está pagando, não sou eu. Legal. Agora, vamos lá, o empresário que ainda não tem, né, não tem habilidade de usar, se vestir de uma forma clássica, não só o empresário, mas a pessoa que não tem e ela quer começar a montar ali investir num primeiro terno, algumas camisas, para ter um guarda-roupa mínimo ali para um ou outro evento, começar a participar de um mastermind, não ser mais um de tênis branco no mastermind, né? Começar a se diferenciar nesses tipos de evento. O que você recomenda para ele começar? Cara, eu acho que o arroz e feijão O que é o arroz e feijão? Funciona. Cara, começa com 3 trajes clássicos, um preto, um marinho e um grafite. Camisa branca e azul clarinho. Gravata você vai jogar porque são camisas neutras, então não vai ter dificuldade de jogar com algumas gravatas. Pega um sapato preto e um sapato marrom. Tem um livro que a gente tem lá na loja que vale a pena recomendar, se chama O Gentleman. É a Bíblia dos Alfaiates. Foi escrito por um alemão, agora eu esqueci o nome dele, já marquei ele uma vez no Instagram, ele agradeceu a gente por ter marcado. E esse livro... Busca o autor aí para nós, Vini. Isso, é O Gentleman, o livro. A capa é como se fosse um terno risca de giz. Legal. Um marinho risca de giz branco. Capa tem um risco de giz na capa, né? Na capa Acho mesmo. que eu já vi em algumas das postagens suas no Instagram. Cara, esse livro eu recomendo para todo mundo porque ele fala só sobre alfaiataria mesmo. Porque às vezes a pessoa que está começando, ela não tem condições financeiras para investir num bom alfaiate. Mas você pode ter mais ou menos noção de um bom corte até olhando o livro. Sim. E vai numa loja inicial e começa, entendeu? Não precisa ser uma roupa grudadinha, faz uma roupa com um bom desenho, mas começa com essas 3 cores básicas, preto, marinho e grafite. E para quem está começando, ainda não tem acesso à alfaiataria,
Existem boas marcas que não é a mesma coisa, mas já faz uma adaptação na própria loja, né? Claro, claro. Compra um terno pronto, mas você tem uma adaptação, alguns Claro. detalhes não é a mesma coisa, mas já é os primeiros passos, Às né? vezes vai do teu bom gosto de montar um conjunto em si. Sim, Não precisa, às vezes pode não ser o melhor corte, mas se você souber montar um bom conjunto, você sobressai em relação a esse corte. Eu tenho vários clientes que eu conheço antes de se tornarem clientes meus que sabiam se vestir bem. Você sabia, tem um olhar mais atento ao corte, mas assim, o cara sabe disfarçar com o conjunto inteiro. Então, a dica que eu dou, pelo menos esses 3 primeiros trajes sociais, camisa, uma branca e uma azul clarinha, para começar, e sapato um preto e um marrom. Cara, acho que para começar não precisa mais que isso. Porque com essas roupas bem feitas no corpo, pode ser que você consiga já subir alguns degraus e conhecer pessoas fantásticas ao seu redor que vão te ajudar a evoluir. legal. E aí você vai subindo, e aí todo o conjunto vai... Mas a Você apresentação sai da é inércia, fundamental, né? a primeira impressão é a que fica. Quando eu falava ali dos 7 a 10 minutos e dos 50 minutos a 1 hora para poder fechar o negócio se o cara não se conectou contigo, eu pergunto até, qual empresário que tem tempo de ficar 1 hora te ouvindo? Sendo que o cara tá tomado de tempo. Então o cara quer ser rápido, entendeu? Ele só quer saber rapidinho, tu é o cara certo ou não para ele. Sim. Cara, o cara te olhou, já... Ah, não, esse aí, rapidinho ele já fecha o negócio contigo. É muito difícil. Achou aí, Vini? Bernard Hotzel. Bernard Hotzel, ele é alemão. Obrigado. Legal. Então esse é um guarda-roupa aí inicial aí para começar a se vestir Cara, como um gentleman. Esse livro fala sobre tudo. Fala sobre camisa, fala sobre terno, fala sobre sapato, fala sobre chapéu, fala sobre guarda-chuva, fala sobre bengala, fala sobre cueca. Tudo que tu imaginar tá nesse livro. Legal. Essa é a Bíblia dos alfaiates. E ele é disponível em português? Tem traduzido? É fácil encontrar em livraria? Sim. Eu não sei em livraria, porque a gente buscou, acho que no Mercado Livre, se eu não me engano. Legal. Então Tem é no fácil Mercado achar. Livre, né? E tem também um site chamado leitura.com.br. Já encomendam para nós aí, Vini. Já. Ah, depois que você mergulhar Encomenda aí nesse que eu livro, quero ver todo mundo de terno aqui dentro da Atom, hein? nós vamos revolucionar isso aqui. Aqui ainda é difícil, porque é uma fábrica, é óbvio que... Nós vamos revolucionar o Giants. Isso. Chegou onde eu queria chegar. Eu quero chegar no encontro lá e ver todo mundo elegante, todo mundo de terno e gravata, e aí a gente deixa o tênis branco só quando for pra praia, quando for pro tênis. Eu sempre tive um projeto de fazer um... Cara, é tipo um mastermind, mas é mais um encontro entre cavaleiros e damas, entendeu? Que é... Eu não vou falar o nome, porque senão vão pegar meu corte e vão me copiar, mas depois no off eu te falo. Tá bom. Mas tem um clube que eu queria criar e eu acho que faz muito sentido. Como aquela vez que aconteceu lá na tua casa, aquele encontro, esse é o tipo de clube que eu gostaria de ter. Onde o homem ele é obrigado a estar de terno. Ele é obrigado. Então, cara, tem muita coisa legal e a gente não pode deixar isso acabar. Eu concordo com gênero, número e grau contigo. Né? Não digo pro dia a dia, tem muitos eventos que você faz que não faz sentido. Mas eu acho que tem que ter eventos. A gente faz a confraria aqui, né? A confraria atômica. E na confraria atômica o dress code é um passeio completo. Perfeito. Tem que ser terno. E de preferência com um colete, e a gente vai subir a régua cada vez mais. Você se sente bem, entendeu? Sim. Você se sente bem, você é elogiado. Nossa, quando você tá elegante, você tá bonito. Pô, é autoestima. Quem não quer ter autoestima lá no alto? Legal. Nosso papo tá muito gostoso aqui com o Alonso, aprendendo muito sobre alfaiataria, aprendendo muito sobre elegância, sobre postura, né, sobre empoderamento, sobre autoridade acima de tudo. Mas o nosso tempo tá acabando aqui, né? Alonso, foi um prazer enorme recebê-lo. Alonso saiu lá de Porto Alegre, veio para cá, não só para isso, né? Tá atendendo outros clientes, outros compromissos aqui também. Mas ele reservou em primeiro lugar da agenda dele estar aqui conosco, tirou o dia hoje para passar comigo. Hoje, né? O dia é contigo, eu comigo falei. E com meu filho. Isso, dia 11, Ricardo, eu quero só passar com vocês. Eu não vou atender mais ninguém. 12 e 13, aí eu tô indo para São Paulo atender. Legal.
E a gente agradece de todo o coração, foi muito bom, aprendemos muito contigo, vai ter outras oportunidades. Claro. E eu queria te dar agora a oportunidade para você mandar um beijo para quem quiser. Vou fazer pra um você... com o Lincoln junto, porque o Lincoln vai explicar a minha importância na vida dele também. Vamos fazer uma com o Lincoln aqui, vamos subir no nível aqui Aí e vai explodir a boca do balão. vídeo. E faz as suas considerações finais, a palavra é toda sua aí, pode falar o que quiser, mandar um beijo para quem quiser. É a sua palavra. Queria mandar um beijo a todos que estão nos acompanhando, a família do Ricardo, a família de todo mundo, agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. O Ricardo, desde o primeiro dia que a gente se conectou, também a gente fala muito da vestimenta, mas a gente tem que entender que ser um cavalheiro está muito além da vestimenta. Está sobre a tua origem, quem tu é de verdade, como que tu trata as pessoas, como que tu se comporta como um cavaleiro. A roupa é apenas uma armadura, mas o que está dentro da gente é o que nos transforma em verdadeiros cavaleiros de gentlemen. E te agradecer porque desde o início tu é um homem totalmente cordial, cavaleiro, super educado, me tratou super bem desde o início. Pô, o Ricardinho também, que nem a gente falou do próprio Musa, a maneira que trata. Isso é ser gentleman. Não é apenas a roupa. Mas gentleman vai muito mais além do que isso. Amém. É o que está dentro do nosso coração, né? É isso aí. Está bem vestido por dentro. É quem nós somos, né? De verdade. É isso aí. Irmãozinho, muito obrigado. Prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado, Tamo junto até depois do fim. Foi bom demais. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado.